dia, tudo bem com vocês? Eu sou Bárbara e eu faço parte da Missão Tocando o Céu. Nessa manhã eu queria partilhar com vocês uma história que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3. Vem nos contar a história de 3 jovens na fornalha. A palavra nos conta que o rei Nabucodonosor, ele criou uma estátua e ele fez um decreto dizendo que ao som dos instrumentos todas as pessoas deveriam se prostrar em adoração àquela estátua. E aqueles que se negassem iriam ser consumidos no fogo de uma fornalha. Existiam 3 jovens que participavam da administração do rei. E eles ouviram o decreto e eles negaram. O rei ficou tão injuriado que decidiu lançar aqueles jovens na fornalha. Sendo que o rei começou a perceber que o fogo não consumia aqueles jovens. E de fora o rei percebeu que ele havia lançado 3 jovens, mas dentro da fornalha havia 4 pessoas caminhando e louvando ao Senhor. O rei ficou tão admirado que fez um novo decreto. Percebendo o livramento que o Deus daqueles jovens tinha dado, o rei fez um novo decreto dizendo que não mais o povo adoraria a estátua, mas sim adoraria o Deus daqueles 3 jovens. Meus irmãos, eu queria falar com vocês nessa manhã que muitas das vezes a fornalha significa para nós uma provação, uma luta intensa. A fornalha muitas das vezes para a gente é um alto preço de decisões assertivas. Quantas das vezes nós tomamos algumas decisões assertivas e nós passamos por certas provações? Porque assim aconteceu com aqueles jovens, né? Os jovens, eles não foram lançados na fornalha porque tomaram decisões erradas, ao contrário. Eles foram lançados na fornalha porque tomaram decisões assertivas. E isso faz cair por terra aquela mentalidade que muitas das vezes quando nós passamos por alguma luta, por alguma dificuldade, é porque ou a gente está em pecado ou porque a gente fez algo de errado. Nem sempre, não é verdade? Se nós precisamos estar preparados que quando nós entramos para o caminho do Senhor, algumas provações, algumas aflições vêm sobre a gente. Mas como nos mostra essa palavra, né? Que quando os jovens foram lançados na fornalha, não havia 3, havia 4, nós temos essa esperança de que passamos sim por provações, por aflições, por situações difíceis, mas nós não estamos sozinhos. 3 coisas me chamam muita atenção nessa palavra. A primeira é sobre a fidelidade daqueles jovens. Aqueles jovens, eles ficaram sabendo que seriam consumidos se assim negassem, se prostrar diante daquela imagem. Mas eles não ligaram. Eles decidiram ser fiéis ao seu Deus, independente do que viria pela frente. E hoje a pergunta de Deus para mim e para você é: como anda a sua fidelidade? Como anda a minha fidelidade com as coisas do Senhor? Nós precisamos pedir a graça ao Espírito Santo de sermos ousados e fiéis como aqueles jovens. A segunda coisa que me chama a atenção é que muitas das vezes Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Porque Deus poderia muito bem ter livrado aqueles jovens de ter entrado na fornalha, mas Ele tinha um bem maior, Ele tinha algo muito maior preparado. E Ele decidiu livrar aqueles jovens na fornalha porque a palavra diz claramente que o livramento do Senhor na fornalha fez com que o pensamento do rei mudasse. Tanto que o rei deixou de adorar a imagem e fez um novo decreto onde todo um povo adoraria, o Deus daqueles jovens. Muitas das vezes as nossas provações podem não fazer a gente entender no momento, mas lá na frente gera testemunho para muitos, porque muitos olham para nós e falam: nossa, mas essa irmã passa por tanta coisa, mas se mantém fiel ao Senhor. E a última coisa são a experiência, Experiência é um ato de experimentar.
Muitas das vezes Deus permite a gente passar por algumas situações justamente para que a gente experimente, né, vivencie, né, um pouco mais dele, né? O fato da gente ouvir falar que Jesus cura, né, não basta. A gente precisa de fato, né, experimentar essa cura. O fato da gente ouvir falar que Deus livra não basta às vezes. A gente precisa experimentar um Deus que livra. Então, meu irmão, se hoje você tem passado por uma provação, se hoje você tem passado por uma dificuldade, o que Deus hoje vem falar é: se mantém firme. Você está no caminho certo. Deus estará com você, não vai te abandonar, mas seja firme, corajoso e fiel como aqueles 3 jovens, porque assim como o livramento chegou para eles, também vai chegar para você. Fica com Deus e até breve.